Olá, bem-vindos ao canal. Hoje, vamos explorar um dos capítulos mais intrigantes e contraditórios da Segunda Guerra Mundial, a aliança entre dois regimes ideologicamente opostos, o nazista e o soviético, e como essa aliança temporária culminou na maior invasão terrestre da história, a Operação Barbarossa. Esse episódio nos ajuda a entender a complexidade das alianças políticas e as consequências devastadoras da traição e da ambição no cenário mundial. No final dos anos 1930, a Europa estava à beira da guerra. A Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, buscava expandir seu domínio, enquanto a União Soviética, sob o comando de Joseph Stalin, tentava se proteger contra possíveis agressões das potências ocidentais e dos próprios nazistas. Embora fossem inimigos ideológicos, a cooperação temporária entre os dois regimes mudou o curso da história. Vamos entender como isso aconteceu. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha enfrentava as duras imposições do Tratado de Versalhes. Desarmada e economicamente debilitada, o país tornou-se terreno fértil para o surgimento de movimentos extremistas. Adolf Hitler ascendeu ao poder em 1933, prometendo restaurar a glória alemã, rejeitar o comunismo e expandir o Lebensraum, o espaço vital para os alemães. Enquanto isso, a União Soviética consolidava seu regime comunista. Sob Stalin, o país passava por rápidas transformações industriais e militares, mas também enfrentava purgas internas que enfraqueciam suas lideranças. Stalin temia uma aliança entre a Alemanha e as potências ocidentais que pudesse colocar a União Soviética em risco. Embora Hitler desprezasse o comunismo, ele sabia que uma aliança com a União Soviética poderia evitar uma guerra em duas frentes, algo que prejudicara a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Por outro lado, Stalin via no pacto uma oportunidade de ganhar tempo para fortalecer suas defesas. Além disso, o contexto internacional da época era de intensa instabilidade. A crise econômica global gerada pela Grande Depressão criou um ambiente de tensões políticas e sociais que favoreceram o crescimento de regimes autoritários, como o nazismo e o fascismo. Essa conjuntura fez com que as potências ocidentais subestimassem a capacidade de manobra dos dois regimes ditatoriais. Em 23 de agosto de 1939, os ministros das Relações Exteriores da Alemanha e da União Soviética, Joachim von Ribbentrop e Vyacheslav Molotov, assinaram um pacto que chocou o mundo. Publicamente, tratava-se de um acordo de não agressão entre os dois países. No entanto, o protocolo secreto dividia a Europa Oriental em esferas de influência. Os termos do pacto eram claros. Acordo público: a Alemanha e a União Soviética comprometeram-se a não se atacar e a manter neutralidade caso uma delas entrasse em guerra. Protocolo secreto: a Polônia seria dividida entre os dois países, e a União Soviética teria controle sobre os estados bálticos e parte da Finlândia. Poucos dias depois, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia pelo oeste, enquanto a União Soviética avançou pelo leste em 17 de setembro. A Polônia foi rapidamente derrotada, marcando o início oficial da Segunda Guerra Mundial. Essa cooperação inicial serviu aos interesses imediatos de ambas as partes. Curiosamente, o pacto também expôs a ambiguidade moral das potências ocidentais, que, apesar de condenarem o expansionismo alemão, hesitaram em reagir com força à invasão da Polônia. Esse período inicial revelou a complexidade dos interesses geopolíticos em jogo. Nos anos que se seguiram, a aliança nazista soviética revelou-se funcional, mas cheia de desconfiança. A União Soviética fornecia petróleo, grãos e outros recursos para sustentar o esforço de guerra alemão. Em troca, recebia tecnologia industrial e equipamentos militares. Enquanto isso, Hitler avançava pela Europa Ocidental, conquistando a França em 1940. Embora Stalin estivesse ciente das ambições de Hitler no leste, ele acreditava que poderia evitar um confronto imediato. Porém, em paralelo a essa cooperação econômica, ambos os lados se preparavam para o inevitável confronto. A Alemanha intensificava a produção de armamentos, enquanto a União Soviética investia em sua infraestrutura de defesa, construindo fortificações ao longo de sua vasta fronteira ocidental. Além disso, a ocupação dos territórios divididos entre os dois regimes trouxe novos desafios. Na Polônia,
Tanto os nazistas quanto os soviéticos implementaram políticas brutais de repressão, que incluíam execuções em massa, deportações e trabalho forçado. Essas ações deixaram marcas profundas nos povos subjugados. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha lançou a Operação Barbarossa, a maior invasão terrestre da história. Mais de 3 milhões de soldados alemães, apoiados por milhares de tanques e aviões, avançaram sobre a União Soviética. O ataque pegou Stalin de surpresa, apesar dos alertas prévios de seus conselheiros. O plano alemão era destruir rapidamente o exército soviético, ocupar vastos territórios e chegar a Moscou antes do inverno. Inicialmente, a estratégia parecia funcionar. Cidades como Minsk e Kiev caíram rapidamente, e milhões de soldados soviéticos foram capturados. No entanto, a resistência soviética começou a crescer. Stalin implementou uma estratégia de terra arrasada, destruindo suprimentos e infraestrutura antes que os alemães pudessem utilizá-los. Além disso, o rigoroso inverno soviético, para o qual as tropas alemãs não estavam preparadas, causou grandes dificuldades. A Batalha de Moscou, em dezembro de 1941, foi um ponto de virada. As tropas soviéticas lançaram um contra-ataque devastador, empurrando os alemães para trás. A partir desse momento, a Alemanha começou a perder terreno na frente oriental. Também é importante destacar o impacto psicológico da traição de Hitler. Stalin, que inicialmente relutava em acreditar nos relatos de espionagem sobre a invasão iminente, redobrou seus esforços para mobilizar o país. O povo soviético respondeu com uma resistência feroz, transformando a guerra em uma luta pela sobrevivência nacional. A invasão da União Soviética foi um divisor de águas na Segunda Guerra Mundial. A Frente Oriental tornou-se o teatro de algumas das batalhas mais sangrentas da história, como Stalingrado e Kursk. Milhões de soldados e civis morreram em uma guerra de atrito que esgotou os recursos do Terceiro Reich. Por outro lado, a União Soviética emergiu como uma potência militar, desempenhando um papel crucial na derrota da Alemanha nazista. A traição de Hitler custou caro ao regime nazista, marcando o início de seu declínio. Além disso, a Operação Barbarossa trouxe implicações globais. O envolvimento soviético deu novo fôlego aos aliados, resultando em acordos estratégicos que moldaram a geopolítica do pós-guerra. A guerra no leste também destacou o custo humano da ambição desmedida, com milhões de vidas perdidas e destruição em escala inimaginável. A aliança entre a Alemanha nazista e a União Soviética foi um acordo de conveniência, construído sobre interesses estratégicos imediatos, mas destinado ao colapso. A Operação Barbarossa e a subsequente resistência soviética mudaram o curso da guerra, mostrando como a ambição e a traição podem ter consequências devastadoras. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. Aqui, exploramos os detalhes da história para entender o passado e aprender com ele. Até o próximo vídeo.